se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Louvado seja Deus. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim ver ou de mim ouvir. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Palavra do Senhor. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o teu servo já me colocou em tuas mãos, uno também a minha voz à voz do teu servo, colocando também em tuas mãos esta igreja, cada alma que aqui se encontra, Senhor. Que o Senhor nos dê a graça, o discernimento espiritual desse texto bíblico, de forma que saímos daqui edificados, ensinados, conforme a tua vontade e o teu querer. Assim eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Assim te agradeço, Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz que conhece um homem que há 14 anos. Primeiro ponto, Paulo está dizendo nesse texto bíblico que ele teve uma visão, ou que o próprio Deus lhe concedeu uma visão. E você vai perceber que Paulo viveu uma experiência profunda e sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Porque este mesmo homem de quem o apóstolo Paulo está falando é a sua própria pessoa. Louvado seja Deus. Quem teve essa experiência sobrenatural, quem foi levado, arrebatado, olha o nome, arrebatado ao terceiro céu, senão o próprio apóstolo. Ele fala de si mesmo. Bendito seja Deus. E ele diz que quando Deus o arrebatou, disse-lhe palavras que não era lícito falar. É interessante. Que experiência viveu este homem? Que experiência ao terceiro céu? Ao terceiro céu, arrebatado em espírito. E aí você vem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, habitação do Deus vivo. Aleluia. Deus tira o homem do natural e o leva ao sobrenatural. Deus tira o homem do terreno
da terra e o leva ao céu. Deus tira o homem do natural e o leva ao mundo espiritual. Louvado seja Deus. Você crê nisso, irmão? Que Deus faz essas coisas? Pode ter certeza que o texto não fala de 10 homens que viveram essa experiência. Paulo está contando uma experiência que ele viveu, porque havia alguns que estavam se gabando. E aí vem aquela palavra se gabar, e é um problema quando a gente se gaba daquilo que não é nosso. Aprendemos aqui que o apóstolo, ele diz que ele teria razão para se gloriar de ser um apóstolo, né? Ele teria razão, porque Paulo foi chamado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, vocacionado, enviado pelo Senhor, e até o seu sofrimento, a sua história foi decretada pelo próprio Deus, quando disse a Ananias, no livro de Atos está registrado: eu mostrarei a ele, se referindo ao apóstolo Paulo, o quanto importa sofrer por causa do meu nome, o nome que Paulo havia perseguido. Porque antes de se tornar um cristão, Paulo fora perseguidor de crentes, de cristãos, daqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Antes de se tornar um missionário cheio do poder e da virtude do Espírito Santo, ele foi um perseguidor da igreja, aleluia, tentando barrar a igreja, tentando eliminar a fé cristã. Louvado seja Deus. Mas no livro de Atos também temos o conhecimento que Jesus foi ao encontro de Paulo, e eu quero frisar bem isso. Não foi Paulo que foi ao encontro de Jesus, foi Jesus que foi ao encontro de Paulo. E quando Jesus vai ao encontro de Paulo e ele é derrubado, cai por terra, fica cego por 3 dias, e veio a ordem a Ananias. Deus disse a Ananias: vá à rua chamada direita, ore por Paulo, que ele está orando. Estava cego, mas estava orando. E a ordem de Deus era que o servo Ananias fosse e orasse pelo apóstolo, aleluia, pelo perseguidor, aleluia. E aí Ananias, quando ouviu o nome de Paulo, se assombrou-se e disse ao Senhor: meu Senhor, este homem tem feito muitos males, tem perseguido o teu povo, tem prendido, matado e aprovado aqueles que matam. Sabe qual foi a resposta de Deus para Ananias? Ele é para mim um vaso escolhido. Deus disse para Ananias, naquela visão também, aleluia, ele é para mim um vaso escolhido. Eu vos mostrarei o quanto importa sofrer por amor ao meu nome, aleluia. Ananias não questionou mais a Deus, simplesmente obedeceu. Ele vai, encontra a casa onde Paulo estava, e ao entrar ele diz para Paulo: irmão Saulo, olha a diferença, irmão Saulo, o Senhor que te encontrou no caminho de Damasco, aleluia, me enviou a ti, Xanávia, para que tu sejas cheio do Espírito Santo, aleluia. Você está entendendo isso, querido? Glória na base de Coiama, de recebe analiaçu, laca sobre o céu, vaso de misericórdia, instrumento de justiça na mão do Senhor. E hoje temos a graça de estarmos aqui em um texto bíblico em 2 Coríntios,
que descreve o apóstolo à igreja de Coríntios, a experiência que ele teve. Por que, irmão? Porque às vezes o irmão dentro da igreja, e nós temos isso, tem hora que a gente pensa que somos Deus, e nós não somos Deus, somos servos. Tudo que temos recebemos. Você pega a palavra de Deus em Gênesis 2,7 e diz que lá Deus criou o homem do pó, aleluia, e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O salmista diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que no mundo habitam. Em Jó 41:11 Deus diz a Jó, falou para Jó naquele tempo passado, nos dias de Jó, disse: olha Jó, tudo que há abaixo dos céus é meu. Quem primeiro me deu para que eu possa restituí-lo? Aleluia. Sua grandeza, sua glória. Então, o primeiro ponto é a visão. Por que será que Deus deu a Paulo esta visão? Essa experiência forja a nossa fé. Uma vez vivido uma experiência como essa, Paulo bem sabia quem era o Deus vivo e o Senhor que lhe chamou. Paulo não tinha dúvida, Paulo tinha certeza, porque diante da notícia da sua morte, ele disse: muito me alegro e tenho pressa de estar com o meu Senhor. Aleluia. Porque melhor para mim é estar com ele do que aqui. Ele tinha certeza do que o aguardava após a sua morte. Aleluia! Então, meus amados, se tinha alguém que tinha motivo para dizer Deus é comigo, era Paulo. Mas ele não agiu assim. E vamos aprender no verso 4: e foi arrebatado ao paraíso o homem, ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ponto final. Tem coisas, irmão, que Deus nos mostra, e essa é a questão do apóstolo Paulo. Eu penso desta forma. Tem coisas que Deus nos mostra que não nos permite falar para ninguém. Mas aí você vai entender, tem coisas que Deus mostra e diz: vai e fala. O que isso nos ensina? Tudo é feito conforme a vontade daquele que criou e estabeleceu todas as coisas, e a sua vontade deve ser respeitada e obedecida. Palavra do Senhor.